As ruínas antigas são vestígios de civilizações passadas, que nos fornecem uma janela para a história. Já parou para pensar que essas descobertas do passado podem ser fontes inesgotáveis de conhecimento e inspiração para as gerações atuais e futuras? Vamos explorar algumas ruínas descobertas e embarcar em uma viagem no tempo, permitindo-nos compreender melhor nossas origens e o legado deixado pelas civilizações que moldaram o mundo como o conhecemos hoje. Vamos começar pela cidade antiga de Bishapur, que está localizada na antiga estrada que conectava Persis a Elão, que é hoje o Irã. De acordo com uma inscrição em uma pedra, Bishapur foi construída em 226 por ordem do rei sassânida Shapur I, após sua vitória sobre o imperador romano Valeriano. A cidade não era um assentamento completamente novo. Arqueólogos encontraram vestígios das eras Parta e Elamita. Bishapur é famosa por sua arquitetura impressionante, foi projetada pelo arquiteto sírio Epsai a mando do rei, e seu layout retangular único e a grandeza de suas estruturas impressiona. Cobrindo quase 300 hectares, a cidade foi projetada em harmonia com suas características naturais, como o Vale Shogan, as rochas circundantes e o rio Shapur. Entre os muitos monumentos históricos e religiosos, destacam-se o Palácio da Vitória e o Templo Anaíta. A cidade era dividida em duas partes principais: a Cidadela Real, que incluía o Templo Anaíta, o Salão de Cerimônias, o Palácio de Valeriano e o Pórtico de Mosaico, e a área pública, que abrigava residências, um caravanserai, um bazar e casas de banho. O templo Anaíta, dedicado à deusa da água, é uma obra-prima da engenharia sassânida. Os habitantes da época habilmente desviaram água do rio Shapur, que fica a 2 metros do templo, usando dispositivos engenhosos. Bishapur também possuía um grande templo do fogo, onde o fogo sagrado era mantido. Outro destaque é o salão cerimonial, um enorme salão de 781 metros quadrados no lado sudeste do templo Anaíta. Conhecido por sua cúpula alta, o salão possui 4 pórticos. O pátio de mosaico, uma glória artística da era sassânida, mede aproximadamente 23 metros de comprimento e 20 metros de largura. Fragmentos desse pórtico podem ser encontrados em museus como o Louvre. Hoje, Bishapur é um testemunho fascinante da antiga engenharia e arquitetura sassânida, com suas colunas, inscrições e estátuas magníficas. Vamos agora para outra descoberta incrível, o Palácio de Dungur, também conhecido como o Palácio da Rainha de Sabá, que é um impressionante conjunto de ruínas localizado em Aksum, na Etiópia. Este palácio é um dos exemplos mais notáveis da arquitetura aksumita e é datado do século VII. O complexo do palácio cobre cerca de 3.250 metros quadrados e inclui uma série de pátios e edifícios associados. Durante seu auge, uma escadaria dupla levava à entrada do complexo, que se abria para um dos pátios ao redor da estrutura central. Embora as ruínas estejam limitadas aos níveis mais baixos e ao pódium, a grandiosidade do palácio ainda é evidente. A arquitetura inclui pilares de pedra, presumivelmente para suportar colunas ou pisos de madeira, e alvenaria, que pode ser evidência de um hipocausto, antigo sistema romano de aquecimento central, para termas e casas de luxo. Durante as escavações, foram encontrados vários artefatos, incluindo cerâmicas e moedas aksumitas. As escavações revelaram também um sistema de drenagem e áreas que provavelmente eram usadas para cozinhar e armazenar alimentos. O Palácio de Dungur é um testemunho da riqueza e sofisticação da antiga civilização aksumita e continua a ser um importante sítio arqueológico e turístico na Etiópia. Será que algum dia conseguiremos desvendar completamente os mistérios e segredos que cercam esses monumentos históricos e suas civilizações? Ou continuarão a instigar nossa curiosidade e imaginação, permanecendo como um elo fascinante entre o passado e o presente? Vamos agora para a Escócia, conhecer as Pedras Paradas de Stenness.
são um dos mais antigos círculos de pedra da Grã-Bretanha, localizadas nas Ilhas Órcades. Este monumento neolítico é composto por pedras verticais que formam um círculo, e acredita-se que tenha sido erguido por volta de 3100 a.C. Junto com o Círculo de Brodgar e Skara Brae, Stennes integra a lista dos mais importantes sítios arqueológicos do período neolítico da Grã-Bretanha. Originalmente, o círculo era composto por 12 pedras, mas atualmente apenas 4 permanecem de pé. A pedra mais alta tem cerca de 5,7 metros de altura. O monólito foi originalmente colocado em uma formação circular, com um fosso no formato de elipse ao redor do local, e como vários outros círculos de pedras semelhantes no Reino Unido, a origem e a finalidade exata do monumento são mistérios. Embora a maioria dos especialistas sugira que provavelmente ele tenha sido usado para observações religiosas ou astronomia rudimentar. A monumentalidade e a antiguidade dessas pedras continuam a intrigar e fascinar historiadores e arqueólogos até hoje, como também aos turistas que vão para a região. Vamos continuar nas Ilhas Órcades para falar agora do Círculo de Brodgar. Essa misteriosa formação circular de pedras, com sua localização vizinha às Pedras Paradas de Stennes. Durante a construção do Círculo de Brodgar, por volta de 2500 a.C., a sociedade neolítica nas Ilhas Órcades estava em pleno desenvolvimento. O círculo original provavelmente tinha cerca de 60 pedras, das quais 27 estão de pé ainda hoje. O diâmetro do círculo é de cerca de 104 metros e cobre uma área de 8.435 metros quadrados. Embora o propósito exato do Círculo de Brodgar seja desconhecido, acredita-se que tenha sido utilizado para rituais e cerimônias religiosas que desempenhavam um papel central na vida dessas comunidades. A construção de grandes monumentos de pedra indica um alto nível de organização social e habilidades técnicas. As pedras eram transportadas e erguidas usando técnicas que ainda são objeto de estudo e admiração. A proximidade de outros monumentos neolíticos, como o Círculo de Stennes, sugere que havia uma rede de interação social e cultural entre diferentes comunidades da região. A próxima descoberta trata-se de Volubilis, situada no Marrocos, que é lar das mais importantes ruínas romanas do país. Construída pelos romanos no século I, esta cidade histórica impressiona por sua grandiosidade e riqueza arqueológica. Com apenas metade de seu território escavado, Volubilis revela uma abundância de tesouros históricos bem preservados. As primeiras escavações de Volubilis foram realizadas pelos franceses na década de 1950. Embora parte significativa do local tenha sido danificada pelo terremoto de 1755, que também atingiu Lisboa, grande parte das ruínas foi restaurada e remontada. Estima-se que cerca de 15.000 romanos habitavam Volubilis, que era composta por residências organizadas ao longo de uma grande avenida principal. A cidade possuía um fórum romano, uma basílica, um templo dedicado a Júpiter, diversas moendas de azeite, sugerindo que a produção de azeite era uma das principais fontes de renda, banhos públicos romanos e outras instalações. Entre os destaques de Volubilis estão a Casa de Orfeu, com 800 metros quadrados e a maior de todas, identificada pelo mosaico de Baco, deus do vinho, que possui impressionantes 1.700 metros quadrados. O fórum apresenta um imponente muro com arcadas do tribunal do século III, enquanto o templo capitolino, dedicado a Júpiter, exibe grandes colunas. O arco triunfal, construído em 217, é outro ponto de destaque. Além disso, a cidade abriga uma série de mosaicos bem preservados que retratam cenas da mitologia romana. Não é incrível como isso pode nos proporcionar uma visão única da vida e da arte na antiguidade? Volubilis não é apenas um tesouro arqueológico do Marrocos, mas também um testemunho vívido da influência romana na região.
Permanecemos no Marrocos para conhecer as ruínas de Chelah, localizadas em Rabat, e a descoberta recente na região. Chelah é um sítio arqueológico com uma história rica, que começou como um assentamento fenício no primeiro milênio antes de Cristo. Mais tarde, tornou-se a colônia romana Sala Colônia, parte da província de Mauritânia Tingitana. Durante o período romano, Chelah floresceu como uma cidade importante, com estruturas como um fórum, uma basílica cristã, um arco do triunfo e termas romanas. No entanto, a cidade foi abandonada no século XI, quando os berberes da tribo dos Ifrânidas tomaram o controle e a transformaram em uma de suas metrópoles. No século XIV, os Merínidas construíram uma necrópole em Chelah, cercando-a com muralhas. O complexo inclui uma sala de abluções, uma záuia com oratório, um minarete decorado com azulejos coloridos e várias salas funerárias. Em 2023, uma descoberta significativa foi feita em Chelah. Arqueólogos marroquinos encontraram uma extensão até então desconhecida do sítio histórico, revelando ruínas de várias estruturas da época romana, datadas do século II. Entre as descobertas estavam uma zona portuária, um cemitério, um banho público e uma estátua sem cabeça representando uma divindade feminina romana. Hoje, Chelah é um importante sítio turístico e um testemunho da rica história e das diversas civilizações que passaram por essa região ao longo dos séculos. Agora, prepare-se para ver uma das mais impressionantes habitações em penhascos da América do Norte. É o Palácio do Penhasco, localizado no Parque Nacional de Mesa Verde, no Colorado. Construído pelos antigos povos Pueblo, também conhecidos como Anasazi, por volta do século XII, o Palácio do Penhasco é uma estrutura que oferece um vislumbre da vida e da engenhosidade desses povos antigos. O Palácio do Penhasco é composto por mais de 150 salas e 23 quivas, que são câmaras cerimoniais, todas esculpidas diretamente na face do penhasco. As habitações foram construídas utilizando blocos de arenito e argamassa, e muitas das salas ainda preservam suas paredes originais. A localização protegida sob a saliência do penhasco ajudou a preservar essas estruturas ao longo dos séculos. Os antigos Pueblo construíram essas habitações em penhascos para se protegerem de invasores e das intempéries. A comunidade que vivia no Palácio do Penhasco era altamente organizada, com áreas designadas para armazenamento de alimentos, atividades diárias e cerimônias religiosas. Hoje, o Palácio do Penhasco é uma das principais atrações do Parque Nacional de Mesa Verde, que foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco. Vamos agora para Chipre, onde a antiga Famagusta está localizada. Fundada por volta de 274 a.C. pelo governante egípcio Ptolemeu II Filadelfo, a cidade foi inicialmente chamada de Arsinoe, em homenagem à sua irmã. Durante a Idade Média, especialmente sob o domínio das repúblicas marítimas de Gênova e Veneza, Famagusta tornou-se o porto mais importante da ilha e um ponto de comércio crucial com os portos do Levante. A cidade era conhecida por suas muralhas impressionantes e pela abundância de igrejas, ganhando o apelido de Cidade das 365 Igrejas. Famagusta também é famosa por suas ruínas antigas, incluindo o Castelo de Otelo, a Mesquita Lala Mustafa Pasha, originalmente a Catedral de São Nicolau, e as muralhas da cidade. Essas estruturas refletem a influência de várias civilizações que passaram pela cidade ao longo dos séculos, incluindo os bizantinos, os cruzados, os venezianos e os otomanos. Em 2023, uma descoberta arqueológica significativa foi feita em Famagusta. Hoje, Famagusta é um importante sítio turístico e um testemunho vívido da rica história e das diversas civilizações que moldaram a cidade ao longo dos séculos. Cada descoberta enriquece nosso entendimento da história humana e proporciona um maior apreço pelas conquistas e complexidades daqueles que vieram antes de nós.
Quais outras maravilhas e segredos ainda estão escondidos sob a superfície, esperando para serem descobertos? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e o seu hype. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo para explorar as ruínas antigas, janelas para a história. Qual delas você mais gostou? Conta pra gente nos comentários. Não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!